Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar respondendo a uma pergunta de um inscrito, sede sapientia, em latim, sede de sabedoria. Ele fez uma pergunta sobre a questão da imortalidade da alma, como é que isso seria visto na Bíblia e na patrística, né? Então eu vou trazer algumas considerações sobre esse assunto aí, né? Então na Bíblia hebraica e no Novo Testamento nós temos perspectivas é, enfoques distintos para esse conceito, né, da questão da imortalidade da alma. No Antigo Testamento, o termo hebraico usado, normalmente traduzido para alma, ele vem do hebraico nefesh. No entanto, o nefesh, ele refere-se mais à vida ou ao ser vivo como um todo, do que uma alma imortal separada do corpo. Então, a visão predominante ali na teologia hebraica é que o ser humano ele é uma integridade, corpo e alma. Então, quando a pessoa morre, o nefesh morre junto com o corpo. Isso vai estar no Gênesis 2:7, Eclesiastes 9:5. Em várias partes do Antigo Testamento, os mortos eles são descritos como indo para um local chamado Sheol, Reino dos Mortos. É um local sombrio, basicamente de descanso. E mas ali não há um desenvolvimento claro ali do que aconteceria, ou da existência de uma alma consciente após a morte, isso não fica claro no texto. Posteriormente, o judaísmo vai desenvolver o conceito de ressurreição, mas isso já no judaísmo tardio, que em livros como, por exemplo, Daniel, capítulo 12, já começa a desenvolver essa ideia de ressurreição corporal para os justos e para os ímpios, no final dos tempos. Mas esse conceito ele é diferente da imortalidade da alma, porque continua sendo o conceito de que a pessoa morreu, adormeceu. Depois ela vai acordar, vai ressuscitar para a ressurreição, para o julgamento final. Então, nesse meio tempo, a pessoa está inconsciente. Esse que é a linha principal do judaísmo. Eu vou trazer esse livro aqui do Gesa Vermes sobre ressurreição e ele vai tratar dessas questões. Ali na página 32, ele diz assim: para a maioria dos judeus no período do Velho Testamento, as exceções pertencem aos últimos 200 anos da era pré-cristã e do século I depois de Cristo, que é exatamente esse período do judaísmo tardio que eu falei, né? O túmulo marcava o fim da história do homem. A morte era vista como inescapável e universal, ou quase isso, sendo as duas exceções bíblicas o patriarca antediluviano Enoque e o profeta Elias, que esses não morreram, né? Eles subiram aos céus. A morte é retratada como pastora de todos os humanos, cujo rebanho está destinado ao Sheol. Está lá em Salmos 49:14. A morte é o caminho de todos, ela ceifa os maiores, como o rei Davi, 1 Reis 2:1, exatamente como o homem pobre e humilde. Todos compartilham o eterno sono da morte. Salmos 13:3. Tá? Sempre essa ideia de adormecer, né? Antes da ideia de ressurreição ser levantada pela primeira vez, o autor do livro de Jó, o livro de Jó, um dos mais antigos que tem, ele diz assim, Jó capítulo 14, o homem, porém, morre e jaz inerte. Expira o mortal. E onde está ele? Jaz, porém, o homem, e não pode levantar-se. Olha, não pode levantar-se, ou seja, não vai, não tem ideia de ressurreição aqui. Os céus se gastariam antes dele despertar, ou ser acordado do seu sono. Aí prossegue o Jesavermes. Para o judeu pragmático da era bíblica, a morte era simplesmente a herança comum de todos os vivos. Então, em outra parte,
ele vai falar de Fílon de Alexandria. Fílon de Alexandria era um judeu helenizado, né? Já sob a influência da filosofia grega, né? E Fílon via, então, a alma como encarcerada no corpo durante a vida do homem. Era como que uma prisioneira no cárcere, na morte. Porém, ela recobrava a liberdade, uma vez que tenha deixado esta cidade, observa Philon. Seu pensamento e suas reflexões estão livres, como as mãos e os pés de um prisioneiro desamarrado. Essa é o Philon falando. Agora o Jeza Vermes. Ainda mais surpreendente, ecoando o jogo de palavras de Platão, Philon equipara o corpo à tumba, fora do qual a alma se ergue para a verdadeira vida. Aí vai dizer Philon, em Alegoria 108. Quando nós estávamos vivos, a alma estava morta e foi sepultada no corpo, como um sepulcro. Como devemos morrer, a alma vive sem demora a sua própria vida e é libertada do corpo, o cadáver pernicioso ao qual estava ligada. Então, aí José Vermes arremata: ninguém há de se surpreender que a noção de ressurreição do corpo nunca ter aparecido na sua vasta obra de Fílon de Alexandria. Quer dizer, o corpo acabou. Morreu, acabou. O corpo não volta mais. Para os helenistas educados, a reunião da alma nobre e liberta com um corpo vil era uma negação do mais alto princípio filosófico. Os gregos achariam absurda a ideia de ressurreição, né? Conforme São Paulo teve de descobrir por si mesmo ao engajar-se em debates com helenos educados na Ágora e no Aerópago de Atenas. Está em Atos 17 e 16. A ressurreição é loucura para os gregos, porque não faz sentido para o grego. Para o grego, a alma se libertou, a alma imortal se libertou. Aí, ainda aqui na página 62, ele diz assim: só uma pequena proporção das inscrições funerárias faz alusão às crenças do falecido ou daqueles que encomendaram os epitáfios. No ossário, a ideia de ressurreição é firmemente rejeitada à maneira saduceia. Nenhum ser humano se levanta do túmulo, nem Eleazar ou Safira. Então, isso é um epitáfio lá de uma tumba judaica, lá do século, dos primeiros séculos, século I. Então você veja que tem uma mudança de perspectiva o Novo Testamento, né? Então no Novo Testamento, os dois termos usados frequentemente para descrever o ser humano são a psique e o pneuma. A psique se refere à alma, mas também pode denotar a vida em geral. O pneuma se refere ao espírito, à vida espiritual. A ideia de uma alma imortal, agora no Novo Testamento, já começa a aparecer de forma implícita, especialmente no contexto lá de juízo final. Jesus, ele tem um foco muito grande na ressurreição dos mortos, muito mais do que na imortalidade da alma. Ele frequentemente fala do reino de Deus e da ressurreição no final dos tempos. Mas a alma imortal não é explicitamente ensinada. Paulo, também em 1 Coríntios 15, ele fala da ressurreição do corpo como central na redenção cristã. Mas, novamente, ele não menciona a questão da imortalidade da alma, purgatório, nada disso. Não aparece. Vamos para a patrística. Na patrística, nós começamos a ter influência da filosofia grega, especialmente Platão e Aristóteles, né? Que Platão defendia a ideia de que o corpo é um cárcere da alma, né? Morreu, libertou a alma. Então a alma era imortal e ela era distinta do corpo e vivia eternamente após a morte. Então o conceito de alma imortal está bem claro lá em Platão e na filosofia grega. E isso acabou influenciando a patrística. Então Justino, mártir, que teve essa formação platônica, ele adotou alguns elementos da filosofia platônica. Então ele começa já a reconhecer que a alma continua existindo depois da morte.
Irineu de Lyon, por sua vez, ele tinha um foco maior na ressurreição do corpo, mas também acreditava na existência contínua de uma alma imortal. Orígenes, também, grande influência do platonismo, ele acreditava que a alma era pré-existente. Essa doutrina da pré-existência da alma de Orígenes é que fez alguns, agora, mais recentemente, algumas pessoas hoje dizem que Orígenes acreditava em reencarnação. Na verdade, não é reencarnação, é a pré-existência da alma, né? E imortal. Então, é uma influência platônica nas obras de Orígenes. Tertuliano também argumentou que a alma é imortal, mas ele não fala em pré-existência. Agostinho de Hipona, ele também fortemente influenciado pelo neoplatonismo, ele também argumentou que a alma era naturalmente imortal. Enfim, então nós temos aqui na Bíblia, particularmente no Antigo Testamento, o foco está na totalidade do ser, né? Corpo e alma. E ressurreição futura, isso já num judaísmo mais tardio. Então a alma, ela nessa tradição bíblica, ela não é considerada imortal no sentido filosófico da filosofia grega, né? O que existe é um adormecimento quando a pessoa morre. Isso, da ideia de imortalidade da alma, vai começar a ganhar corpo no Novo Testamento e na patrística, que é quando se desenvolve mais amplamente a noção de uma alma imortal, com um grande ênfase no destino dessa alma após a morte. Então, a patrística ela buscou reconciliar a doutrina da ressurreição corporal com a ideia de alma imortal, tá? Então, é nesse sentido que a gente pode mostrar, né, argumentar que essa doutrina da alma é uma doutrina que ela vai evoluindo ao longo do tempo. É isso. Muito obrigado, então.